optou pela natureza. E faltou uma pergunta ali, né, que eu acho que existiu muito nessa época. Fotógrafos sensuais, de fotos sensuais. Nunca te atiçou para esse mundo? Porque era um mundo que dava muito mais dinheiro, Ah, né? mas com certeza, mas com certeza. Já recebi muitas propostas de moças que queriam fazer um book Sim. sensual, ou nas dunas, ou tal. Mas Hoje também. de vez em quando pode acontecer, mas como eu sou um cara de eh, Princípios? exatamente, e mesmo se, né, a princípio era para fazer um book e tal, mas eu acho que não combinava muito comigo e eu queria realmente era registrar o que eu estava vendo, esse lado selvagem. Selvagem é muito importante. Você pode ver nas minhas fotografias no Instagram, Uhum. é o lado selvagem que mais me atrai sempre. Antes de eu chegar nessas perguntas aqui, você escreveu 3 livros, né? Escrevi até mais, mas participei também de um outro mas já tô falando do Brasil, né? Porque de repente eu poderia falar como eu cheguei aqui. Eu já ia fazer essa Ok? pergunta para você. Eu sou um Porque entrevistador. um passarinho me contou que foi o Cupido que andou flechando Foi, ali, foi. né? Parece que em algum lugar de Bali, uma Uhum. bela brasileira Foi. apareceu e os olhos brilharam, que foi a melhor imagem que você poderia bater de foto. Foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ah, que legal. Conta essa história. Então, voltando um pouquinho no tempo, eu estou no Caribe. No Caribe, eu ligo para minha mãe um dia só para dizer, mãe, estou bem, estou vivo, Uhum. não se preocupe comigo. E ela, meu filho, ainda bem que se ligou, tu tem que voltar uma semana mais cedo, que você tem que entrar no exército. Ali era exército obrigatório, eu já Uhum. tinha passado algumas entrevistas, eu sabia que eu ia entrar como candidato oficial de reserva, né? Uhum. Na infantaria. Então, ela falou, você tem que voltar mais cedo que você vai entrar no exército. Então, pensa bem, você. E eu estou no Caribe, tomando rum, fumando charuto de Santo Domingo, que era mais barato que os cubanos, porque a bebida, com certeza, vou chegar nessa Vamos chegar lá também. nossa entrevista ali. Então, eu estou nessa situação, eu tenho que pegar um avião 2 dias depois, e eu chego na Bélgica, meus pais me levam 250 quilômetros mais para o sul, no lugar mais frio, na fronteira com Luxemburgo, e eu chego lá todo bronzeado, com uma fitinha ainda com as cores da Jamaica. Eu tinha feito amizade com o jamaicano, estava escrito Jamaica. E eu cheguei no parade ground, né, o lugar onde você faz as manobras, aprende a andar e tudo mais, junto com as outras recrutas que estavam comigo. E é óbvio que o sargento foi direto em mim, não foi em outro. Já me pegou Pela pulseira. pela pulseira, já me levou na frente de todo mundo e falou, ó, acabou as férias. E aí, depois Raspou a cabeça. raspou a cabeça, tá aqui a roupa, a farda, tudo. E passei 13 meses. Depois de 5 meses me formei como tenente, né, como oficial. Foi muito difícil. Começamos com 300, terminamos com 30. Foi realmente superação, mas fiquei muito feliz. Está me servindo até hoje o que eu aprendi lá. E depois eu fiz várias coisas em Bruxelas e várias outras viagens pelo mundo. Até que um dia, em 95, eu decidi que não dava mais para continuar a vida que eu estava tendo em Bruxelas. Era um bom vendedor, até o melhor da empresa que eu... Vendia o quê? Móveis de escritório. Móveis de escritório. Nada a ver com fotografia. Nada a ver com fotografia. E olha que história. É uma empresa que era do meu pai. Uhum. Quando eu tive 18 anos, meu pai falou, filho, eu queria te deixar a empresa, eu queria ficar mais um ano,
te contar os segredos tal, e depois eu me retiro e você fica tal. Eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu queria uma vida de aventura. Eu não queria, principalmente, estar numa empresa onde eu estaria Preso. porque, como diretor, enfim, como patrão, porque eu sou filho do ex-patrão. E trabalhar com pessoas que me viram nascer, enfim, eu falei, não, muito obrigado, mas não vai dar. E fui entregar pizza, fui fazer um monte de coisa que não prestava, mas enfim. E ele vendeu a empresa. Anos depois, voltando depois do exército, tudo mais, anos depois, ele falou, filho, se o problema era eu, né, já vendi a empresa, porque eu estou vendo que tu é um vendedor nato, por que tu não vai propor teu serviço nessa empresa? Agora não é mais minha. Aí eu achei um desafio. Em vez de começar no topo, eu comecei no chão. E aí até foi... Até a questão de impor, do ganhar o respeito, né? Exatamente. Como você falou, você era o filho do dono, você ia começar já lá no alto e as pessoas não iam te dar aquele respeito necessário que você queria ter. Nem eu ia me dar. Então eu comecei do zero e em um ano me tornei o melhor vendedor de todos os tempos da empresa. Só que depois de alguns anos e de vários problemas, inclusive a dependência já estava alta. Já estava alta. Eu fiz o que o cara que tem esse tipo de problema sabe melhor fazer, é chutar o balde. Então é isso que eu fiz. Eu cheguei uma hora no escritório dos meus patrões, né? Eu dei uma carta para cada um, era carta de demissão, e um deles falou, mas Felipe, você é nosso melhor vendedor, o que você vai fazer? Falei, eu estou indo para o Vietnã. E assim que em janeiro de 95, eu peguei uma passagem de ida para o Vietnã, que acabava de abrir suas fronteiras para o turismo. Não tinha nada nem ninguém. Eu cheguei lá em Hanoi, no norte do Vietnã, eu desci do norte ao sul sozinho, um mês, com minha mochila nas costas, e foi uma viagem incrível. As pessoas, as crianças, corriam atrás de mim para tocar meu nariz, porque o deles é achatado, né? Uhum. E aí eu comia na rua, ninguém falava a minha língua, então eu tirava as tampas para ver o que era arroz, ovo, né? Às vezes tinha cachorros pendurados, essas coisas. Então, mas assim, incrível. As moças lindas, de vestido longo, as que andavam de bicicleta para ir na universidade, elas me olhavam comer assim na rua, mas com muito respeito, mas com muita curiosidade também. Isso foi logo, que ano que foi esse? 95. Ah, não, tá certo. Em 95. Bem depois da guerra. Acabava de... 20 anos depois da guerra. Uhum, mas estava em recuperação ainda. E depois de 50 anos de comunismo com os russos. Então, os únicos brancos que eles conheciam eram os russos e não queriam mais saber dos russos naquela época. Então, foi uma viagem extraordinária. Eu vi paisagens que hoje é tudo muito desenvolvido lá no Vietnã. Né? Muitos investimentos e tal. Mas, na época, e as fotografias que eu tenho de lá... E a natureza é exuberante no Vietnã? É exuberante, fantástico.